Nesse vídeo eu quero falar sobre uma parada que eu acho que muita gente tem isso, muita gente tem essa ideia, mas pouca gente tem coragem de admitir isso publicamente, porque é uma coisa que parece meio boba quando você fala em voz alta, que é você achar que você não é inteligente o suficiente para ler alguns tipos de livros, ou achar que você não é, que alguns tipos de livro não são para você. E eu acho que tem muita gente que pensa coisas dessas variações que eu acabei de citar, mas simplesmente não quer falar em voz alta, né? E acredita que. E passa de fato a vida achando que alguns tipos de conteúdo, alguns tipos de livros, não são para ela porque ela não é naturalmente inteligente, ou porque ela acha que ela não vai entender nada do livro, né? E existe esse medo engraçado que as pessoas têm de pegar um livro e não entender porra nenhuma do que tá escrito. Eu acho engraçado porque eu faço isso direto, eu pego um livro, não sei, não entendi. Eu termino o livro e falo, acho que eu entendi, sei lá, 10% do que o cara escreveu aqui. Mas existe esse medo de você pegar um livro e não entender o que está escrito nele. Eu queria abordar um pouco esse assunto no vídeo de hoje, falar um pouco sobre esse fenômeno e falar também sobre o que de fato torna um livro difícil e por que eu acho que não existe isso de você ser, de alguns livros não serem para você, ou de você ter que ser um certo nível de inteligência para ler um livro, né? Para mim, essa ideia de que você tem que ser inteligente para ler alguns tipos de livro faz tanto sentido quanto eu virar e falar para você que eu só vou começar a trabalhar quando eu ficar milionário, né? Porque antes disso não vale a pena. Uma coisa, assim, ela precisa da outra, sabe? Então não adianta. É pelo processo da leitura que você se torna mais inteligente, né? Você não tem que ser inteligente para ler. E é engraçado também porque isso só se aplica a livros soltos, né? A livros, tipo, sabe, pegar um livro sobre algum assunto específico e ler, né? Ninguém imagina que você deve entrar, por exemplo, numa engenharia sabendo sobre engenharia, né? Isso seria meio loucura. Eu exigir de alguém que acabou de passar numa faculdade de engenharia já saber sobre engenharia antes de entrar no curso. Mas com livros soltos assim, as pessoas acabam tendo essa ideia errada de que você precisa ter já um conhecimento, né? Você precisa ter uma certa inteligência, um conhecimento prévio para conseguir entender o livro, né? Para poder pegar um livro para ler. E eu acredito que isso tem muito a ver com a gente pode traçar isso, talvez, dessa ideia que existe assim no imaginário popular de que alguns assuntos eles não são práticos, né? Eles não são para pessoas comuns. Uma filosofia, psicologia, esses assuntos mais acadêmicos, assim, que tem mais, né, esse negócio, essa imagem do acadêmico, essa imagem do professor de universidade, não sei o quê, né? Essa estética, assim. E por causa disso, eu acredito que existe essa imagem de que alguns assuntos eles não são práticos, eles não são para pessoas comuns, né? Tipo, sei lá, quando eu tava na escola, no ensino médio, eu achava que filosofia era só você sentar e dar uma brisada, entendeu? É só você ficar brisando e pensando em coisas assim, tornando coisas simples mais complexas e né, deixando coisas complexas por nenhum motivo e só viajando na maionese sobre assuntos que não faziam, que não tinham nada a ver com a vida do dia a dia, assim, com a vida prática. E aí, e de fato existe uma certa razão nisso, porque o quê? Porque a filosofia, principalmente a filosofia e a psicologia moderna, elas perdem muito um pouco desse. Elas perdem muito um pouco. Elas perdem um pouco dessa questão original da filosofia, da psicologia, dessas ciências, assim, do conhecimento, que é você conseguir entender melhor a realidade em si, né? A filosofia, em algum certo ponto, ela se desprende disso e ela começa a falar só sobre abstrações. Porque o que você tem na filosofia? Né? Você tem perguntas de primeiro grau e perguntas de segundo grau. Né? As perguntas de primeiro grau, elas são perguntas sobre... elas são as primeiras... Né, a pergunta que é formulada para entender, né, sobre a realidade em si. Mais ou menos isso. Pode me corrigir se eu estiver falando merda. As perguntas secundárias, elas são as perguntas que vêm a partir das respostas das primeiras perguntas. Então, chega um certo momento, né, que o negócio se torna tão especializado, tão abstrato, que de fato para as pessoas comuns já não faz mais sentido, né? As pessoas conversando sobre a etimologia das palavras, sobre os detalhes, né, o que tal autor falou sobre, né, a questão da personalidade de não sei o que lá, entendeu?
fica um negócio que é tão específico, tão complexo, tão abstrato, que para a maior parte das pessoas que pega aquele assunto de fora, sem a base, sem o contexto anterior, não faz sentido, entendeu? Realmente é um negócio inacessível. Mas a gente tem que entender o seguinte, isso é um desvio, né? Isso é um desvio. Isso é uma complexização, mais ou menos assim por dizer, de uma coisa que nasce com um objetivo prático, com um objetivo para o cidadão comum, né? Para o cidadão que queria ter uma vida digna. E a gente tem que entender uma coisa simples, assim, o aprendizado, ele pressupõe uma desigualdade. Ele precisa da desigualdade entre o professor e o aluno, né? É aqui que entra a humildade. Né? Por que você precisa ter de humildade para aprender? Porque quando você vai aprender alguma coisa com alguém, é óbvio, existe uma desigualdade de conhecimento entre você e a pessoa com quem você está aprendendo. Caso contrário, você não precisaria estar falando com aquela pessoa, né? Se os dois sabem a mesma coisa, ninguém ensina nada para ninguém. E a humildade está você em realmente entender, se colocar e identificar que você sabe menos do que aquela pessoa sobre tal assunto. Logo, você tem que abaixar a cabecinha, né? Se colocar, se submeter àquela pessoa por um certo período de tempo para que você aprenda aquele conteúdo, certo? Então, tendo isso em vista, né, de que existe sim um motivo das pessoas acharem que alguns livros são difíceis e são inacessíveis e que não são para ela e que elas têm que ser inteligentes para ler. Existe uma certa questão de também que as pessoas não gostam de se sentir inferiores aos outros, óbvio, né? Então, quando eu falo assim que deve haver uma desigualdade entre o professor e o aluno tem que se submeter ao professor, isso para algumas pessoas é meio desconfortável. Por quê? Porque, sei lá, eu vou ter que ficar, eu fico me sentindo burro, fico me sentindo insuficiente, eu fico me sentindo, né, pior do que aquela outra pessoa, quando na verdade você só não sabe uma coisa que ela sabe, né? É aqui que entra a humildade. E talvez essa pessoa que você está falando, ela não sabe de alguma coisa que você sabe, né? Não tem como saber disso. Então, tendo isso em mente, vamos entrar exatamente no que torna um livro difícil e como que a gente pode superar essas dificuldades, porque o que eu quero que o patamar que você chegue, né, e o patamar que eu acho que todos nós deveríamos mirar em chegar, é em você poder entrar numa livraria, poder entrar numa biblioteca, entrar num lugar que tenha muitos livros de vários assuntos e você não ter medo, não ter nenhum receio de puxar qualquer livro sobre qualquer assunto e conseguir ler. Eu acho que quando você chega nesse ponto, é um ponto muito interessante de se estar. É um pouco de um misto de confiança com um misto de já uma base de conhecimento geral. Que quando você junta essas coisas, você tem de fato essa segurança de que você pode aprender sobre qualquer coisa, né? Esse entendimento de que você consegue aprender qualquer assunto, desde que você dedique um certo tempo a esse assunto, né? Mas ele se transparece por essa confiança, essa segurança de que você entra numa livraria e você pode pegar qualquer assunto que você vai entender, que você vai conseguir ler, né? Que você não vai ficar totalmente boiando naquele negócio. Porque quando a gente olha para as áreas do conhecimento, a gente vê que elas não são tão desconectadas assim, elas são mais próximas umas das outras do que as pessoas imaginam. O problema é que quando você vai ficando mais específico, mais abstrato, mais, né, focado numa única coisa, especializado, mais você perde assim, a visão de que aquelas coisas são todas conectadas. Se você olha uma árvore, a árvore ela tem vários galhos. E aí imagina que você vai pegando o galho e aí desse galho tem um galinho menor e tem um outro galinho menor e você chega numa pontinha dele. Né? E se você olha só pra ele e olha pra foto de uma árvore, cara, se você não sabe o que é aquilo, você acha que são duas coisas completamente diferentes, que não tem nenhuma relação uma com a outra. Né? É mais ou menos assim com o conhecimento também. Né? Você pega os filósofos alemães do século XX falando sobre alma, falando sobre moral, falando sobre sei lá o quê, né? E aí você tá vendo aquela pontinha da árvore, né? Quando você não viu todo o resto da árvore, né? Você não tem conhecimento de que aquilo está conectado com outras coisas que na verdade, né, todas elas estão conectadas entre si. Então o que torna um livro difícil? Para mim eu acredito que tem duas coisas principais, né, e subdivididas, mas eu vou explicar exatamente como que eu vejo isso. Um livro, ele vai ser difícil de ler ou por causa da linguagem ou por causa do conteúdo, né? O vocabulário, as palavras que são utilizadas e a forma como aquela coisa é dita e o que exatamente está sendo dito, né?
Na questão da linguagem do vocabulário, ela pode ser ou no geral, né, uma falta de vocabulário geral que você tenha. Talvez, né, não ter lido muito na vida, ter tido, né, uma educação que não foi muito forte. Sei lá, todo mundo, né? Eu, você e todo mundo. Você tem um vocabulário que é limitado, né? Isso acontece, porra. Não tem motivo de vergonha, não tem motivo de nada pra isso. Uma coisa que, pô, pode acontecer. Você pode ter tido uma certa, né, vivência que te deixou com pouco vocabulário. Você tem poucas palavras pra expressar aquelas coisas que você pensa, né? E o que é foda no final das contas, não tem outra palavra, é foda. Por quê? Porque a gente se guia muito do mundo por conta de palavras, a gente meio que pensa em palavras, a gente se comunica com palavras. Então quando você tem menos palavras, né, é como um artista que tem só três cores de tinta pra pintar um quadro, entendeu? Você acaba não podendo expressar com clareza, expressar com transparência aquilo que você realmente quer dizer. Ou se não é uma questão de vocabulário geral, assim, pode ser uma questão de vocabulário específico do assunto, né? Porque cada área do conhecimento tem os seus próprios termos, tem os seus próprios jargões, as suas próprias gírias, os seus próprios sensos comuns, né? Então, sei lá, se você não está acostumado a ler psicologia e você pega o cara falando sobre... né, eles falam sobre alguns assuntos, tipo, né, espírito, a psique, a alma, esse tipo de coisa, você pega esse tipo de terminologia e sei lá, você meio que não entende exatamente o que aquela palavra está dizendo, sabe? Você fala assim, o que ele quer dizer exatamente com isso, né? Então pode ser esses dois tipos de dificuldades que existem quando se trata de linguagem, né? E daqui a pouco eu vou falar exatamente como que a gente pode superar essas dificuldades um pouco. Mas no momento eu quero só apresentar para vocês o que eu identifico como problemas, né? E o segundo sendo o conteúdo, né? O que é dito. E aí nisso também tem outras duas coisas que podem ser o problema, de fato. Ou é o tema, né? Ou seja, você não é familiar com o assunto. É a primeira vez que você pega um livro sobre tal assunto, você não tem familiaridade com os termos que são usados ali, né? E com as ideias que são discutidas ali, né? Imagina que alguém que nunca... você vai estudar um filósofo específico, você vai estudar um escritor específico, né? Vamos dizer até que fantasia, você quer ler Jane Austen, né? Jane Austen. E você nunca ouviu falar de Jane Austen, você nunca ouviu falar dos livros dela, você não sabe quais são os temas dos livros que ela aborda. Então você vai ficar um pouco patinando, tipo, o que ela tá falando aqui? Ela tá falando de romance, ela tá falando de casamento, ela tá falando da sociedade britânica da época, o que ela tá falando aqui? Quais que são os temas que estão envolvidos nisso aqui? Por quê? Porque você não é familiar com o assunto, né? Você não tá dentro daquele universo. E isso pode criar uma dificuldade para ler alguma coisa. E a segunda coisa é, naturalmente, existem assuntos que são mais complexos que a gente estava falando antes, né? Então, coisas mais abstratas, elas são mais complexas do que coisas mais concretas, né? Então, eu falar sobre, sei lá, técnicas de venda é menos complexo do que eu falar sobre a teoria da motivação. Por quê? Porque técnica de venda é prático, é material, está na realidade muito mais facilmente observável, né? Eu estou falando com você, eu quero te vender um produto, eu falo tal coisa, você me dá uma certa resposta. Se você comprar, funcionou. Se você não comprar, não funcionou. Eu falar sobre teoria da motivação, você mesmo tem que colocar uns exemplos assim, você tem que, né, pensar mais naquilo, você tem que conseguir observar melhor as coisas em volta de você para ver se aquilo ali faz algum sentido. Então, quanto maior o nível de abstração, quanto maior o nível quanto maior a distância de fato do que casos concretos assim na vida, mais difícil fica. E não é porque, então quer dizer que eu não posso ler, eu sou burro se eu não entendo abstração. Não, é porque você também precisa de treino para entender mais essas coisas. Você não está acostumado com esse tipo de pensamento. Então, sei lá, é um motivo que às vezes você vira uma criança, né? Tá ensinando uma criança matemática. Aí você pega essas duas canetas, você coloca elas juntas, assim, tenho essa caneta e tenho essa caneta. Quando você coloca elas duas juntas, você tem quantas canetas? Duas canetas, beleza. Ó, porra, do caralho. A criança entende. Aí você vai no quadro e você escreve 1 mais 1 igual a 2. E a criança não entende mais.
Caralho, como assim a criança não entende? Eu acabei de mostrar pra ela, ela entendeu. Por quê? Porque aquela fórmula matemática na lousa, ela é um nível de abstração que tá acima de, porra, eu estou vendo 2 canetas na minha frente, eu sei contar. Isso acontece em todos os níveis, né? Esse foi o nível mais básico, mais bobinho que eu consegui pensar, mas isso acontece, isso vai acontecendo dali pra cima, entendeu? Uma coisa é eu virar e falar pra você, né, que pô, é assim que você faz o furo na parede pra pendurar um quadro, né? E outra coisa é eu virar e pra você falar, essa aqui é a fórmula que define a resistência dos materiais. Entendeu? São níveis maiores de generalidade de abstração que você não está acostumado. E eu acho que pra gente lidar com essas duas coisas, né, eu não acho que exista, sei lá, talvez uma forma de... Eu não sei, eu nunca tentei usar técnicas ou essas coisas, sendo bem sincero, eu nunca tentei usar técnicas ou coisas específicas pra aumentar vocabulário ou pra... sabe, esse tipo de coisa. A minha forma de lidar com esses problemas, com essas dificuldades, ela é muito mais orgânica, ela é muito mais simples, né? Eu acredito que a gente, primeiro de tudo, para você realmente lidar com esse tipo de problema, de você conseguir ler livros mais difíceis, você conseguir ler qualquer assunto que você quiser, sem ter medo de não entender, sem ter medo de achar que não é para você, é que você precisa fazer uma distinção agora na sua cabeça de o seguinte: eu quero ler e ficar mais inteligente, ou eu quero poder falar para as pessoas que eu li um monte de livro? Eu acho que essa é a distinção mais importante que você vai fazer durante todo o seu processo de aprendizado, do seu processo de autoeducação, né, da sua jornada como leitor. É a seguinte questão: você quer ler para ficar mais inteligente, ler para aprender mais sobre o mundo, ler para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais capaz, ou você quer poder virar e falar que você leu 50 livros num ano? Você quer poder falar que você leu tais autores e tais obras? Porque são coisas muito, 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 muito diferentes. É a diferença entre você querer realmente aprender e você querer terminar livros. A vontade de terminar livros contra a paciência que a gente está trabalhando aqui. Porque esse é um processo que exige paciência. É um processo que, sei lá, para você se tornar familiar com um tema, você tem que fazer o quê? Porra, ler vários livros sobre o assunto, né? Se mergulhar nesse assunto por algum tempo. Isso exige uma certa paciência, porque você vai estar perdidaço no começo, você não vai entender o que está acontecendo, mas aí com o tempo você vai se familiarizando com o assunto, né? É como, sei lá, eu teve uma época da minha vida que eu fiz um pouco de jiu-jitsu. Cara, eu não sabia nem qual era o objetivo da porra do jiu-jitsu quando no primeiro dia. O cara simplesmente pegou, botou a gente lá no tatame e falou assim: beleza, façam um sparring aí. Vamos lá. Aí vamos lá onde? Né? Eu começo um treino que você começava já em cima da guarda, né? Pra passar a guarda do cara. E eu tava só, tipo assim, segurando o malandro e olhando pra ele, tipo assim: irmão, o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é o objetivo? Porra. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu fiquei perdidaço por algumas boas semanas de aula, até eu começar a entender qual que era o objetivo daquele negócio. E aí ficou muito mais fácil. Então, da mesma forma que para você aprender, sei lá, uma luta, um esporte, você começa meio perdido e você vai se acostumando e você vai se inteirando, né, entendendo o que está acontecendo conforme o tempo vai passando, a mesma coisa acontece com leitura e com estudo. Para você ler um livro, você tem que ter lido vários outros livros. E é por isso que as pessoas desistem. Elas não querem ler os outros livros, elas não querem fazer o trabalho de formiguinha, entendeu? Elas querem direto no negócio, eu quero, direto ler, sei lá, Nietzsche. O cara quer direto ler os filósofos, né, os alemão do século XX que escreve difícil pra caralho, entendeu? E que tá falando sobre o negocinho do negocinho do negocinho do negocinho. Tem que ter uma base do resto, entendeu? Não tô falando que você tem que ler tudo no mundo pra poder ler Nietzsche. Eu tô falando que se você não tiver um contexto, uma familiaridade com o assunto, muito do que ele tá falando ali vai passar por cima. Ou sei lá, vai te dar ideias erradas sobre o que ele tá realmente dizendo, entendeu? Às vezes, cara, simplesmente não é hora de você ler aquele livro. Entendeu? Não é hora de você estudar tal assunto. Por mais que você ache interessante. Isso é uma coisa que você tem que olhar com honestidade para as coisas e falar assim, será que está realmente na hora de eu ler este livro aqui? Né? E se você julgar que sim,
A gente parte também para um terceiro e último princípio de como resolver esse problema da linguagem do conteúdo, que é a ideia de que a arte da leitura, na verdade, é a arte da releitura. Então você vai ler o livro, e aí você vai entender um pouco, e aí você vai deixar ele de lado por um tempo, e você vai voltar e você vai ler ele de novo. E você vai pegar um pouquinho mais do que o cara quis dizer dessa vez. E aí você vai deixar de lado, vai ler outras coisas, você vai voltar depois. E você vai ler uma terceira vez, e aí você vai entender, sei lá, metade das coisas que o cara tá falando. E por aí vai. Então a arte de ler bem, muitas vezes, na maior parte do tempo, é a arte de você reler. Sei lá, se você pega lá os 10 livros sobre educação financeira. Cara, vai chegar um ponto que você tá lendo, você tá no quarto livro e você tá vendo as mesmas coisas de novo. Os mesmos termos, as mesmas ideias, os mesmos princípios. E aí quando você chegar no oitavo livro, você já não aguenta mais ver aquelas coisas, porque você vai falar, cara, eu acho que realmente é isso aqui que importa. Essas coisinhas aqui que importam. E por aí vai indo. Entendeu? Isso é com qualquer assunto. Então você precisa de paciência, você precisa de vontade de querer aprender e não de querer só terminar livros, né? Você quer reler livros bons, por exemplo. E você quer dar o tempo de ter lido vários livros para criar uma base, né? E com o tempo, fazendo essas coisas, você vai desenvolvendo mais vocabulário, mais conteúdo, mais familiaridade com o assunto, você vai melhorando sua capacidade de fazer abstrações, e aí vai ficando mais fácil de você ler dos livros mais difíceis, né? Mas não caia na ideia de que não existe esse negócio de um livro que não seja para você. Talvez não seja para você agora, mas se você estiver disposto a de fato estudar, né, e de fato querer aprender, sim, qualquer livro é para você, irmão. Porra, coisa de maluco, né? Falar que você só vai não ler livro porque você não querer ler um livro porque você não é inteligente é a mesma coisa que falar que você só vai fazer dieta depois que você tiver shapeado. E não faz sentido, entendeu? Porque para você ficar mais inteligente, você de fato precisa ler. Tá certo? Então, por hoje é só. Se você quer ler todos os dias, né? Um jabazinho rapidão. Se você quer tá inspirado por esse meu papo e você quer ler todos os dias, quer criar o hábito da leitura, mas você tem uma rotina ocupada, você tem, né, várias coisas que demandam a sua atenção, eu tenho o meu curso aqui embaixo, curso Leitura Todo Dia, é o meu método prático, é o método que eu faço, é o que eu fiz para desenvolver o hábito da leitura, mesmo com uma vida bastante, né, cheia de coisas que eu faço. Eu sou uma pessoa muito aleatória, com muitos afazeres, mas eu consigo ainda assim ler todos os dias. Então, se você quer aprender esse método para você ler, não importa como seja a sua rotina, dá uma olhada aqui embaixo. No momento que você está assistindo esse vídeo, esse curso, eu não sei quanto está o curso, mas vai lá que tá barato mesmo assim, beleza? Beijo, tchau.